TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera! Hoje Saturnália mais uma vez com vocês aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Episódio 161, Pri. Que maravilha, hein? É. Olha só quem diria, hein, Marcos? Poxa, estamos aí chegando na casa dos 200 daqui a pouco. Será que esse ano chega? Tem que fazer a soma para saber se chegaremos aos 200. Sejamos otimistas. 200 episódios. Também a gente faz uns 3 episódios aí na semana só para atingir a meta. E acelerar. E depois a gente dobra a meta. Tem toda razão. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, do universo, de qualquer outro planeta, se é que temos acesso a isso. Será que tem alguém nos acompanhando em 161 episódios? Será? Sei. Acho que nem a gente, né? Nem a gente, que hoje o Diogo não tá aqui, semana passada não tava a Priscila. Não, semana passada a Priscila estava. Priscila estava assim. Estava? Tava, não tava? Não, nossa, não. Você nem nota a minha presença. Tava assim. Não estava, não. Não estava não, que foi a nossa entrevistada jornalista Ellen. Exatamente, você não estava aqui, que é uma colega sua, escritora. Sim. E vamos começar, né, esse episódio. Não estamos com o Diogo hoje, o Diogo teve uns contratempos e pediu pra se afastar hoje, nós deixamos ele em casa. Será que ele vai passar na Solange? Não. Não, deixamos ele em casa hoje pra ele descansar. Começar segunda-feira com a cabeça tranquila. E que maravilha, né? Porque assim, estamos numa semana pós-Flipetrópolis. E você vai falar isso pra gente aí que você teve lá, vai contar pra gente essas novidades aí. Mas antes disso, vamos começar aí com o nosso Fit 120, esse desafio que já está no meio, Pri. Tá no meio aí, essa doideira que eu resolvi fazer aí, vocês toparam de deixar eu passar na TV. E vocês que estão nos assistindo, acompanhando aí, fica agora aí com o 7º episódio, né, do Fit 120, que provavelmente vai acabar em julho. Início de julho acaba aí, né? Tá ansioso? Não, tô preocupado de acabar e ficar triste de não ter mais como fazer o Fit 120. Talvez eu faça o Fit 300 e alguma coisa. Mas a vamos mudança aumentando. não é permanente? Mas o desafio são 120 dias. Mas a minha meta é seguir em frente. Isso que importa. O objetivo desse episódio é sempre trazer aí, né, estimular a saúde, inspirar as pessoas à prática de exercício, a cuidar das emoções, cuidar do corpo, da mente, enfim. Fica aí com o 7º episódio. Salve, salve galera! E hoje, episódio 7, vamos falar sobre estresse. Num mundo cada vez mais frenético, o estresse tornou-se uma constante na vida de muitas pessoas. Para enfrentar esse desafio, estratégias eficazes de controle de estresse têm se destacado. Práticas como a meditação mindfulness e a respiração profunda têm ganhado popularidade, oferecendo momentos de pausa e reflexão em meio ao caos do dia a dia. Além disso, atividades físicas regulares, como a prática de yoga ou uma simples caminhada ao ar livre, têm demonstrado ser excelentes aliadas na redução do estresse. Essas estratégias não apenas ajudam a aliviar a tensão muscular, mas também promovem o bem-estar mental, contribuindo para uma abordagem mais equilibrada diante das adversidades da vida moderna. Aqui vão 4 dicas valiosas para ajudá-lo a controlar o estresse e manter o equilíbrio em sua vida. 1. Pratique a respiração consciente. Reserve alguns minutos do seu dia a dia para se concentrar na sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Essa simples prática ajuda a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. 2. Faça exercícios físicos regularmente. A atividade física não apenas fortalece seu corpo, mas também é uma poderosa aliada no combate ao estresse.
Encontre uma atividade que você goste, como caminhar, correr, nadar, treinar ou praticar yoga e reserve um tempo regularmente para se exercitar. 3. Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer não quando necessário e estabeleça limites claros em sua vida pessoal e profissional. Não se sobrecarregue com mais responsabilidades do que pode lidar e reserve tempo para cuidar de você mesmo. 4. Cultive momentos de tranquilidade. Reserve momentos ao longo do dia para fazer pausas e recarregar suas energias. Isso pode incluir meditação, leitura de um livro relaxante ou simplesmente apreciar um momento de silêncio e contemplação. Ao incorporar essas estratégias em sua rotina diária, você estará mais preparado para enfrentar os desafios e encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho, vida pessoal e bem-estar emocional. Então, galera, o Fit 120 tem um apoio da Ponto Verde e também do nutricionista e personal trainer Bernardo Périco. É isso, Pri. Eu achei maravilhoso. Gostou ali da... Você sabe que o que você falou em relação à respiração é algo que eu tenho tentado aplicar muito, principalmente assim... Com os filhos. Com os filhos é uma boa dica. Com os filhos é uma boa dica. Mas assim, naqueles momentos de maior ansiedade, assim, né? Você fica... sei lá, em alguns momentos do dia o nervosismo bate de forma mais aflorada, né? E a questão da respiração, eu achava... bobeira, mas não é, né? Mas não é. De fato, você começa assim a ficar mais calmo, né? Mais tranquilo. Oxigena, né? Você começa a pensar com mais clareza. Então, achei ótimo. E aí você não solta o dinossauro que existe dentro da gente. Tava lendo sobre isso esses dias, achei muito interessante. Nós temos um dinossauro às vezes. Então a gente respira para que isso não... É verdade. E é uma coisa simples, né? Que todo mundo pode fazer. Não quase todo mundo. Tem que tentar, né? No início tem que treinar. Se não gostei. treinar, não adianta. Você tá conseguindo aplicar tudo? Tudo. Não vou falar aqui não. Primeiro eu quero agradecer aí o Bernardo Périco, né? Nosso personal trainer, nutricionista. Ele vai, quando eu for lá, ele vai puxar minha orelha. Né? Vai, sempre puxa. Nutricionista sempre puxa a orelha dos seus clientes, né? Dos seus pacientes. E também ao David lá da Ponto Verde também, que é uma pessoa excelente, assim, pra comprar produtos naturais, enfim. O que importa é se manter no propósito, né? Mas assim, o mais difícil é começar. Quando você começa, né? E aí, né, fica desacreditado às vezes alguma coisa, você fala com alguém, tô mudando meus hábitos, as pessoas começam a rir. Mas não vai fazer mais isso, agora só quer ser fitness, quer não sei o quê. Não, você pode se privar de algumas coisas, mas não precisa se privar de tudo. Né? Não precisa ser radical. Exatamente, não precisa comer uma bandeja, um pote de torresmo, pode comer um pedacinho de torresmo de vez em quando. Então tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é o essencial, né? Às vezes que... Né? Exatamente, que a gente chuta o balde às vezes. Chuta o balde. Mas assim, o mais difícil, Pri, é só começar. Quando você começa, dá o primeiro passo, dá o segundo, aí você vai vendo que o negócio vai andando, que você consegue, que todo mundo consegue, a verdade é essa. Você tem que se esforçar cada vez mais para... É claro que cada um dentro das suas dificuldades, né? Mas cada um, acho que consegue. Verdade. Boa parte, se realmente se colocar naquele propósito... E eu vou ter uma experiência de contar aqui como foi. Não vou ficar dando muita palhinha pro pessoal não, porque depois a gente vai trabalhar isso aí pra gente contar essa trajetória dos 120 dias aí, que tá sendo bem bacana. Mas vamos aí com o show do esporte, né? Vamos! O Diogo deixou preparado pra gente ir, segue aí, por favor. O que falou? Alô você, muito boa noite. Aqui atrás, um cenário um pouco tanto quanto exótico hoje, né? Hoje eu resolvi fazer dentro do carro. Por quê? Porque os clubes cariocas estão sendo passageiros neste Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai começar falando do Flamengo, né? O Flamengo foi a Bragança Paulista, pegou o Bragantino, empatou em 1-1 e foi roubado pela arbitragem. Esse é o meu sentimento.
foi roubado, garfado. Um pênalti claríssimo para a equipe rubro-negra que o juiz não deu. O VAR fechou os olhos e mais uma vez os times cariocas sendo prejudicados pela arbitragem. O Flamengo vem a campo agora nessa semana para entrar em campo na Copa Libertadores. O Flamengo está bem encaminhado à classificação, mas que foi garfado nesse último final de semana. E assim, a gente tem que falar porque a arbitragem vem prejudicando os clubes cariocas. Nesse mesmo ritmo, nessa mesma alegria, vamos falar do Fluminense. O Fluminense foi o único clube carioca que não foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado por si mesmo, né? Porque abriu 2-0 contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, desculpa, deixou empatar e, assim, quase perdeu, né, o jogo do último final de semana. O Fluminense também vem a campo nesta semana na Copa Libertadores. O Fluminense também que tem uma classificação já praticamente garantida, mas que deixou a desejar no último final de semana, né? E a novidade é que o Fluminense acertou na última sexta-feira com o zagueiro Thiago Silva. Thiago Silva, o monstro, volta para casa, contrato de 2 anos, até os 41 anos, é jogador do Fluminense. E o Fluminense vem montando um time de master que vai ser fantástico, né? Porque a média de idade da equipe tricolor tá chegando na casa dos 39 anos. Veremos se a experiência com um toque de juventude fará o Fluminense levar o bi da América ou voos maiores no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Vasco. O Vasco que perdeu no último final de semana para o Atlético Paranaense. Logo no início, o Hugo Moura fez uma falta ridícula e bizonha, podemos dizer assim, foi expulso. Até aí, até boa parte do jogo, nada a reclamar da arbitragem. Porém, no segundo tempo, era para expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense com 9 minutos do segundo tempo. O Verratti tenta dar um balão, o zagueiro do Atlético Paranaense coloca a mão na bola. Era para expulsão, o VAR nada chamou, o Vasco perdeu mais uma e aí a crise está instaurada já há muito tempo em São Januário. O Vasco vem a campo só no próximo final de semana contra o Vitória, o jogo das 11 horas da manhã, precisando vencer, jogando dentro de casa. Mais uma vez a gente vem a falar da arbitragem, mais uma vez prejudicando um clube carioca, que nada acontece, né, em relação a este assunto. Para finalizar, eu vou finalizar com um grande bairro do Rio de Janeiro, Botafogo. Botafogo era um bairro muito seguro, não fazia mal a ninguém, até que também no último final de semana foi altamente prejudicado pela arbitragem contra o Bahia. O Botafogo fez um gol legal, onde a linha do VAR foi traçada na mão do jogador do Botafogo, aonde não é. Segundo a regra, tem que ser traçada no ombro. Conclusão, o Botafogo perdeu, era um gol que levaria 2-1 para o Botafogo levou a virada. Então, assim, mais uma vez, no último final de semana, lastimável, né, ridículo, patético essa arbitragem brasileira, ainda mais prejudicando mais uma vez os clubes cariocas. Não tem que prejudicar ninguém, somente apitar o que tem que ser apitado. Porém, o VAR no Brasil é feito para dar problema, como tantas e outras coisas no nosso país. Mais uma vez o Botafogo também foi prejudicado. O Botafogo volta a campo também nesse final de semana, nesse meio de semana, para disputar a Copa Libertadores da América. E o Botafogo precisando ganhar, né, gente? Para conseguir manter vivo a esperança de uma classificação. É isso aí, Diogo. Muito obrigado pela contribuição, né? Trazendo as notícias do esporte. Sim. E tem também aí Fórmula 1, mas antes quero apresentar o nosso convidado que está voltando aqui novamente, né, para brilhantar o nosso programa, o Dr. Aloysio Barbosa. Prazer recebê-lo novamente aqui. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês. Poxa. E quando vocês me convidaram, a gente está sempre à disposição aí. Vamos. Fazemos o sacrifício para poder estar presente, Bacana. Mas não é o sacrifício de estar aqui, é o sacrifício de enfrentar a mobilidade da cidade e chegar aqui, rapaz. Porque esse é o problema. É verdade, você estava falando pra gente aí do trânsito, né, na cidade. Que os gargalos que tem, né?
Mas tá realmente difícil, tá complicado. difícil. Tá complicado. Falando de carro, né? Vamos falar de Fórmula 1 aí, que tem Fórmula 1, bota na tela aí também. Daqui a pouco a gente volta com o doutor pra gente bater um papo com ele aqui, beleza? Isso, galera, vamos falar de Fórmula 1, nosso momento aqui para falar de esporte, um pouquinho do esporte a motor. Bom, esse final de semana teve o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. E tivemos corrida finalmente, a Fórmula Verstappen foi esquecida nesse final de semana e quem venceu o grande prêmio aí já foi eleito melhor piloto da corrida foi Lando Norris. Pois é, o rapaz de 24 anos subiu ao pódio, não pela primeira vez, mas sim pela primeira vez no lugar mais alto do pódio, como primeiro colocado da corrida. Seguiu-se aí, claro, por Verstappen e depois Charles Leclerc, que foi aí o pódio formado. O Lando Norris, que ao longo de toda a corrida ali, acreditava muito que poderia ganhar essa corrida. Inclusive, na manhã, ele deu uma entrevista falando que o carro estava muito bom, estava muito confiável e que ele sim lutaria pela corrida. Já a Red Bull teve alguns problemas de acerto e não se encontrou tão bem nesse final de semana. A Ferrari fez um pouco ali... deu uma decepção para os fãs, né, que não foi muito bem. Tinha carro para chegar até em primeiro colocado, mas Charles Leclerc na largada não foi tão bem. Carlos Sainz foi bem, mas aí foi cortado ali pelo Sérgio Pérez da Red Bull, que quase causou um acidente feio na largada. Mas a corrida foi uma corrida muito boa. Diga-se de passagem, foi a melhor corrida desse ano e a melhor corrida do GP de Miami desses últimos 3 anos aí que ela entrou para o hall das corridas aí da Fórmula 1. Beleza, gente? Eu fico por aqui. Valeu, fui! Da Fórmula 1, sempre trazendo aí informações relevantes. Sim. E vamos pro intervalo rapidinho, né, pra gente não perder tempo aqui, pra gente não ficar enrolando. Não sai daí não, acompanha o nosso intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta. Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! É isso aí, galera. Voltamos aí com o Saturnalia, episódio 161, aqui pela TVC. E hoje vamos receber novamente o Dr. Aloysio Barbosa Filho. Isso aí.
O doutor vai trazer pra gente informações aí do mundo da saúde e também novidades aí, né, doutor? Tem coisa boa aí. Tem aventura nova. Boa, isso aí. E falando de aventura, vamos ver primeiramente aí o Geek, né? Daqui a pouco a gente volta com o quadro da Pri e entramos na nossa entrevista aqui, né? Nosso bate-papo, né? Que o doutor já sabe que, né? É gostoso vir aqui, né, Luiz? Só faltou a cerveja e o petisco. Então, você que tá nos assistindo aí, na nossa rede social aí, tá aí embaixo aí, quiser mandar uma sugestão pra gente, fala que gostou da gente, se não gostou também, pode mandar pra gente. Não fala não, melhor não falar. Fala também, pode falar, necessidade. pode falar, não tem problema. Sonabrão, né? Nossa rede social é @SaturnaliaPetrópolis no nosso Instagram. E fica aí com o nosso Geek com o Jorge também, que tem sempre coisa boa. Fala galera, senhoras e senhores, vamos falar de série. Eu tô falando de uma série que você já vai botar aí do seu ladinho aí, balde e lencinho. É disso aqui que eu tô falando, ó. Pois era, Fórmula 1 aí em foco em 2024. Você viu aí na primeira cena já que a emoção já sobe. 1991, GP de Interlagos, ele, o grande, o tricampeão brasileiro, Senna das pistas, né? O maior dos maiores, considerado o melhor piloto aí por qualquer piloto do paddock. Disso, eu digo aí, de hoje ou de antigamente, ele sempre é considerado um dos melhores pilotos, exceção aí em raros casos, né? Ayrton Senna vem com uma série aí da Netflix original, né? Senna vai ser o nome da série. E ela já abre aí direto no GP de Interlagos, fazendo aquele icônico apresentação ali de Ayrton Senna dentro do seu cockpit ali, super concentrado, relembrando ali um pouco dos fatos da sua vida, né? Quando ele começou no kart, ele falando com a Xuxa, falando que agora ele vai ter mais tempo para ela. O trailer apresenta tudo isso pra gente, né? Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa escondida por trás da série. A série é uma série, claro, que não vai contar a vida de Ayrton Senna, é uma série de ficção sobre a vida dele, né? Vão ter muitos fatos reais também, promete assim a Netflix. E é claro, vão ter grandes embates, né, do Ayrton Senna junto ali àquela preleção da pista ali, quando ele falava, não, isso não pode ser feito, isso está errado na pista. A direção de prova, porque ele era conhecido por um piloto muito combativo com isso, de falar o que estava certo ou errado dentro das corridas e dentro da pista. E é claro, a gente aguarda a série, como brasileiro que sou, eu pelo menos aguardo a série com muita expectativa, porque eu sei que já logo no primeiro episódio ali vai mexer com o nosso coração, né? A série promete contar ali uma boa parte da vida do Ayrton Senna. A gente já viu ali que vai contar em um dos trechos dessa série. Eu ainda não sei quantos episódios ela vai ter, mas pelo que eu vi divulgado serão 10 episódios ao todo, como todo padrão de série da Netflix. Mas ela já começa ali no GP de Interlagos, ali pelo trailer, mexendo um pouco com o coração do brasileiro. Gente, eu fico por aqui, é isso aí. Fui! É isso aí, Jorge. Muito obrigado aí pela contribuição. Provavelmente vai ser um sucesso, né? Ah, acredito que história sim, né? bacana. Tem gente que já tá se incomodando, né? Mas vai quiser falando aí de reclame com a Pri. Vamos aí, Reclame com a Pri. Cria um reclame aqui, Ela né? já tem um reclame com a Pri, que é agora. Com a Pri, que vai ser agora. Pode rodar a vinheta, por favor. E aí, Pri, o que temos? Olha, hoje temos 3 reclamações. Eita. 3 mulheres. E assim, até que são reclamações assim, bem distintas, assim. Uhum. Uma delas estava falando sobre a... Como é que eu vou dizer assim, de forma mais... Vamos dizer assim, mais
calma, mais sucinta em relação à desigualdade social. Certo. Né? Falando do show, né? Da Madonna, falando de tantas outras coisas, mas eu vou resumir. O que ela quis dizer é que ela não consegue entender o porquê do mundo ser tão injusto e concentrar boa parte do dinheiro existente em poucas pessoas. Né? Complicado, né? Isso é um tema que leva para muito debate, muito tempo. Muito debate, assim, ela estava muito revoltada, escreveu um texto extenso, mas resumindo foi isso que ela quis dizer, né? Que parece que as pessoas não têm empatia, as coisas que estão acontecendo, né, na outra parte do país, e assim as opiniões são bem diferentes em relação a isso, né? Tem gente que acha que uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, e outros acham que os recursos deveriam ser ser investidos de uma melhor forma. É uma coisa que a gente tem para pensar, né? Seria uma polêmica, como disse, para muito um papo gigantesco. Se a gente começar aqui, ainda mais com o doutor, né? Eu vou até dar um ponto nessa opinião. Eu acho que assim, toda cidade, né, que puder fazer eventos, mas desde que tenha retorno. Então, por exemplo, a prefeitura, o governo, sem levar para o lado do qual é a característica, o tipo do show, etc., mas atendendo a todo tipo de público, o evento ele gera muito emprego. É verdade. Você tem ali o cara que está vendendo água, o hotel, o segurança que você contrata, montador de palco, né, organizador. Tipo, a prefeitura e o governo, pelo que foi falado, investiu 20 milhões no show, mas arrecadou 300 milhões só a prefeitura. Então, não é um tiro no pé, né? É um dinheiro que volta para investimento em outras áreas, então. Isso que as pessoas, às vezes, as pessoas reclamam, mas não tem eu acho que a dimensão da situação. Falta uma questão de compreensão da população, entender que não é ser contra evento, né? Por exemplo, o evento que tinha na nossa cidade, não sei que acabou, que é a exposição agropecuária. A exposição agropecuária era o único dos poucos eventos que a população tinha pra poder se divertir. Que foi a semana passada foi o Dia do Trabalhador, né? E aí tinha exatamente. Todo Dia do Trabalhador tinha um show. Entrada gratuita, tinha um show. Então. E assim, Concordo contigo, verdade. Vamos ser, né, verdadeiros em relação a isso. Nesse momento, né, a cidade viveu um bom momento nesse final de semana com a Flip Petrópolis, que foi realmente um evento muito bacana, né? Muito bacana, muito maravilhoso. Um evento que uniu vários grupos, né, diferentes, assim, e eu acredito que o retorno tenha sido muito positivo, né? Tivemos também um festival de comida de rua, que foi bem bacana também. Bem bacana. Movimentou bastante. Infelizmente, eu não consegui. Na Flip eu fui, mas eu queria ter ido. Queria comer a batata de Marechal, né? Todo mundo fala. Pra comer a batata de Marechal tinha que ter disposição. Falaram que era fila misericórdia. 2 horas de fila. Mas, Pri, o que mais temos de reclamações aí? Vamos lá. Reclamações. A segunda reclamação é que tem muita gente que não precisa do Bolsa Família e recebe. Isso é fato. Isso é fato. Isso é... Será? Sempre tem, Pri. Mas tem um canal também para denúncia, né? As pessoas reclamam entre si, mas na verdade não fazem nada para mudar o cenário. Tem pessoas que, infelizmente, mulheres e casais, enfim, que, né, deveriam ter um acompanhamento, que arrumam filhos para se beneficiarem desse, né, benefício que não é nada, assim. O pessoal, mas não é um valor muito alto, né, doutor? Não é um valor. Mas as pessoas acabam, sabe, se acomodando naquela situação. Tem pessoas que acabam se acomodando, Falando de bolsa, e essa questão da acomodação, até outro dia eu estava lendo, e um dado triste para a nossa cidade, né? A gente tem, o último IBGE deu 278 mil habitantes, Petrópolis. 22% estão na linha da pobreza. Olha só. Botando uma cidade nossa com um PIB elevado, né? Tem toda uma fonte de renda alta. Mais de 40 mil pessoas. Exatamente. Aí a gente volta lá na primeira reclamação da concentração de renda. Mas assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação a isso. Acho que Acho que é uma questão social mais profunda. Sim. Eu não acho que assim que a pessoa Mas tem gente vou que ter faz. mais um filho. Tem gente que faz. Tem gente que faz.
vou ter mais um filho para me beneficiar com mais o adicional de 100, 150 reais. Eu não acho que... Tem, acho gente, que ó, se colocar aí, manda a pessoa manda aí pra Priscila pra ela saber que até tem. porque as Manda na despesas rede. são muito mais altas, gente. Mas Faz as nem pessoas, sentido mas as isso. pessoas não fazem. Eu acho que é uma questão mesmo de educação, de educar a população de uma forma mais profunda, uma educação Eu de acho que base. Então, assim... Um tema que é muito difícil de fazer, mas tem que ser feito, é a educação sexual. Sim. Isso aí não tem jeito, isso tem que ser feito realmente. A pessoa ficar a criticar na escola e você vai estar educando a fazer sexo. Não, porque você tem adolescentes aí engravidando e aí fica... O pai e a mãe nunca conversam. Não conversa, né? abandona o filho. Planejamento familiar. Exatamente. É importante. E por último, vamos lá, última reclamação. Não me sinto confortável com os homens me olhando na rua, não importa com qual traje eu esteja em... Foi muito específico, tá? Em relação ao bairro. Secretário. Olha só. Caramba, secretário. Não se sente bem os homens olhando pra ela? Não, assim, não foi só uma, tá? Foram 2, 3, assim, voltando assim, semanas atrás, falando a respeito disso. Em secretário também? Em secretário também, então... Né, tem que fazer uma análise lá em secretário. A gente sabe que não é só em secretário. É um recorte da reclamação que chegou até as nossas redes, mas assim... Infelizmente isso acontece, né? Assim, há controvérsia. Olhar não arranca pedaço. Dependendo de como a pessoa olha pra outra. Mas a gente... Quem é mulher sabe que às vezes o olhar... dependendo do olhar, não é só... É ofensivo. E às vezes ele vem acompanhado de palavras muito desagradáveis. Né? Inclusive, ela até me citou algumas palavras, mas eu não vou repetir aqui, que não cabe. Mas, assim, é realmente uma questão mesmo de educação, de respeito. Tem uma coisa que eu falo, né? Ser mulher sofre. Em Em várias áreas. Às vezes você, por exemplo, você vai entrar num Uber sozinho à noite. Por mais que você tenha o aplicativo, tem aquela questão de segurança. Também aquele caso da mulher em Belo Horizonte. Foi deixada pelo cara do aplicativo na porta de casa. Ela tinha bebido, o rapaz do Uber fez tudo correto, mas chamou, ninguém atendia, deixou em casa, ele estava trabalhando, e aí passou, o cara pegou ela e estuprou. Então, isso não pode, é uma questão também de educação sexual e de educação na escola, começar desde cedo. Não é a roupa que... Acho que tem que punir mais esses homens. Não é a roupa que mostra, que justifica quem é, não é nada disso. Tem que punir o assediador, punir mais essas pessoas. E assim, os homens, né? Os homens que têm essa consciência deveriam, assim... Dá um alerta, né? Se tem um amigo que tá com esse comportamento desagradável, abusivo, se você tem uma proximidade, eu acho que o homem também tem essa responsabilidade. Não só a mulher ficar alertando, reclamando, mas os homens que têm essa consciência de respeito, de empatia, devem, né, podem e devem. E isso precisa ser reproduzido cada vez mais na sociedade. Como agora, doutor, fechando aí, Pri, porque a gente precisa fechar esse quadro aí. Doutor, um prazer recebê-lo aqui de novo. Mas vamos falar aí de novidades além da medicina, né? Temos aí que você, sabendo aí, né? Nas tuas redes sociais, né? Você já colocou isso pra gente aí, pré-candidato a vereador. É isso aí. Como que é esse desafio aí? Como você encara esse desafio? Por que dessa missão agora aí? Esse desafio, na verdade, é um desafio que eu já tinha vontade há muito tempo. Certo. Eu nunca tinha partido para esse desafio, porque meu pai era vivo, então ele sempre era candidato, né, vinha como candidato, não tinha por que eu fazer isso, não tinha como. Ele veio falecer em 2020, eu fui ser secretário de saúde em 2021, na gestão do prefeito interino Ingo Ramos, e como eu entrei no mundo da política, antes eu estava de bastidor do lado dele apoiando, né, em 2021 é que eu vivenciei na prática, apesar de ter sido na pior época, né? Porque durante a pandemia, e foi a pior época de saúde pública mundial e não deixou de ser no nosso país e na nossa cidade. Então eu falei, eu acho que por tudo que eu convivo já, desde do meu pai, desde 92, que quando ele se elegeu vereador, depois se reelegeu em 96, toda essa convivência, está na hora de tentar me doar um pouco para a cidade, a qual eu amo, a qual eu nasci, fui criado, tenho vontade de cada vez ver Petrópolis melhor, Petrópolis em destaque,
como um evento desse, a Flip Petrópolis, um internacional, com um público diferenciado, né? Público inteligente que veio. A gente tem que abrir cada vez mais, ter eventos de expressão nacional para nossa cidade, que tem a expressão da região serrana que tem que ter. Verdade. Pri? Vamos mudar um pouquinho? Pode, claro. Vamos mudar um pouquinho. Da última vez, né, que você esteve aqui, a gente conversou um pouco a respeito do coração, lembra disso? Tanto sobre o coração, falando sobre o coração e as mudanças significativas que às vezes não, muitas vezes, né, pode acontecer se a pessoa se propuser a ter uma vida diferente, como o desafio, né, 120. A minha pergunta é a seguinte: o atleta, voltando ao atleta de fim de semana, mesmo que a pessoa não queira ou não consiga fazer uma dieta regular, né, com um nutricionista, mas que ela comece só na questão malhar. Ó, por que só malhar? Não, mas tem gente que fala assim, tem gente que até utiliza assim, não, gente, eu malho para poder comer. Mas é verdade. Malho para poder comer. Mas ele tá certo. Então, é exatamente essa pergunta. A pessoa tá certa? Tá certo, não tá errado. Não tá certo? Porque se você comer e não malhar, você vai estar... Aí, claro, depende do que tá comendo. Não, os mesmos hábitos. Então, se você vai comer vamos dizer, um nível de caloria mais elevado e você não gastar essa energia, teu corpo vai entender como você tem que acumular. E aí você vai engordar. Mas assim, o que é recomendado sempre quando a gente vê alguma campanha é que as duas coisas estejam atreladas. Sim, né? Como uma alimentação balanceada, equilibrada e atividade física. Sim. É fato. Mas é melhor você malhar e ter uma, vamos dizer assim, não dessa maneira, mas uma alimentação irregular, do que você não malhar e ter uma alimentação irregular. Mas a saúde não continua comprometida se de repente os hábitos alimentares da pessoa não for algo saudável, mesmo que ela malhe? Depende do que esteja se alimentando. Muito ultraprocessado, bebida muito açucarada, mesmo malhando, pode realmente apresentar problemas de saúde. Mas é melhor você malhar do que não malhar. Melhor Isso fazer fato. alguma coisa. E doutor, falando em fazer alguma coisa, o que assim você enxerga hoje que precisa ser feito na cidade, né, que talvez aí não está sendo feito hoje, que você como um pré-candidato talvez poderia... Hoje o que a gente vê aqui, o maior gargalo da cidade é a mobilidade urbana. Dentro da cidade está um caos a cidade para você andar. Você fazer um trecho de 12 quilômetros, você está levando 1h20, 1h30 em alguns certos horários. Então, assim, isso tem que ser feito um estudo para a gente poder melhorar o transporte coletivo, né, que está um caos, e o transporte rodoviário, que nosso está impossível de fazer em certo horário. Você não consegue cumprir um compromisso mais. Não é desculpa de médico para chegar atrasado, mas entendeu? Agora, não só médico não chega atrasado, o médico chega na hora que tem que chegar. Todos os profissionais agora parece que chegam meio que atrasados, né? Assim, em relação à mobilidade urbana, é algo muito complicado. E desculpa, a gente até, eu falo, né, que eu, né, por exemplo, saúde em primeiro lugar vai ser o meu trabalho, as minhas propostas, mas saúde não é só o atendimento, né, com os profissionais de saúde. Saúde engloba educação, saúde engloba você ter um transporte. Imagina você ficar dentro de um coletivo 2 horas no trânsito, você já chega estressado. Sim. No trabalho, tanto como em casa. Então você vê a capacidade de você ter áreas para você ter lazer com eventos, lazer com parques e praças, então tudo isso, né? Saúde engloba tudo. Saúde não é somente aquela questão, eu vou no médico, eu vou no dentista, né? Eu vou no nutricionista, eu vou no fisioterapeuta, tá no cotidiano da vida. Eu acho que o cotidiano, de fato, tá sendo muito prejudicado para quem mora na cidade. E assim, os eventos são muito legais, assim, muita gente participando, mas às vezes até mesmo para você conseguir chegar, dependendo do ponto da cidade que você está, há uma grande dificuldade. A pergunta que eu te faço é a seguinte:
Recebemos aqui alguns convidados e falamos sobre a mobilidade urbana, né, Mário? Você acha que Petrópolis, com a estrutura que tem, as ruas que tem, né, daqui a algum tempo, não sei daqui a quanto tempo exatamente, seria necessário fazer um rodízio com a quantidade de veículos que vem se multiplicando, prédios, condomínios, né, pessoas morando na cidade? Será que isso seria algo necessário para que a gente consiga continuar se movimentando na cidade de uma forma... Então, é um detalhe importante isso. Petrópolis aumentou muito o número de veículos próprios, né? Sim. Para pessoas. Então aumentou o número, a questão do trânsito. Aumentou o número de veículos, normal também isso. A questão do rodízio, eu acho que a gente tem que avaliar duas coisas. Entra na questão socioeconômica. Quem vai poder ter 2 carros vai poder escolher o final da placa. A gente aqui não é uma cidade tipo como São Paulo, que tem rodízio, que recebe todos da metrópole em volta, né, para direcionar para a capital. Nós somos só dos próprios moradores. Aqui não tem, por exemplo, vem ninguém de Caxias para trabalhar aqui, não vem ninguém, né, com fluxo de carros, igual, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um fluxo da Baixada que vai para o centro do Rio para trabalhar, né? Você descer para o Rio, pega aquele trânsito todo na linha vermelha e vai tudo. Acho que isso é uma questão que precisa de um debate, acho que com a sociedade civil, um especialista disso, um engenheiro de tráfego, e mostrar a condição, a reavaliar o horário, ver qual horário que dá para fazer isso realmente, se isso é possível, se isso é viável ou não. Até porque nesse caso teria que reestruturar também o transporte coletivo, né? Exatamente. No caso. Um transporte coletivo funcionando de qualidade, até quem tem carro vai deixar em casa. Isso é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio, porque isso já vem de bastante tempo, né? O petropolitano sofrendo com essa situação do transporte coletivo, às vezes os atrasos, o ônibus que... Na minha opinião, funciona, a mobilidade quebra. urbana hoje é o maior desafio, tanto para o executivo quanto para o legislativo. São os dois que trabalham nessa... É o maior desafio hoje da cidade. E quando tem eventos, isso é uma coisa que eu acho que nós petropolitanos temos que aprender. Quando, por exemplo, uma Bauer Fest, todo mundo reclama, fica um trânsito. Gente, a economia da cidade está girando. Você vai para uma cidade turística tipo Gramado, o morador da cidade, ele sabe que no centro de Gramado, onde está um movimento de turista, ele não passa. Mas ele faz uma volta, né, circula pelos caminhos alternativos. Sim. A gente tem que ter nesses dias tem que ter paciência, não tem jeito. É igual na Flip, o trânsito na Flip e na Barão tava travado ali. Mas é o momento da festa, não tem jeito. Quanta gente veio só para Petrópolis, aí vai na Flip, vai no restaurante, fica no hotel em volta, hoje eu vou ficar de sábado para domingo. Foi um evento quase de... foi quinta, sexta, sábado, domingo, quarta. Foi né? 5 dias. 5 dias. Foi do dia 1º já, ao dia 5. E já havia a exposição de Portinari também no Palácio Cristal. Foi uma linda, muito legal. linda. Aproveitando, quero agradecer todo mundo que foi, prestigiou, né, a manhã de autógrafo lá na Flip, prestigiou Preta de Café, meu livro, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho que eu venho recebendo nas redes sociais. Boa. Obrigada mesmo. Tá, Parabéns, gente? parabéns. Obrigada. E, doutor, assim, como pessoa futuramente pública, né, talvez, como pré-candidato, vamos dizer assim, qual é a sua visão hoje para Petrópolis crescer hoje? O que você acha que Petrópolis precisa, assim, para estar Então, Petrópolis... rompendo, talvez, né, sabemos da questão do desemprego que está muito grande em Petrópolis. Muito grande. Petrópolis As pessoas hoje vão tem embora, um potencial turístico enorme. Então, nós temos umas indústrias já instaladas. Se você analisar a nossa cidade como atrativo para uma indústria, não é? Tem a subida da serra, que tem todo esse problema da reforma, ficou paralisada, então você pega caminhão toda hora, trava, porque é uma serra criada para caminhão da época antiga, hoje é esses caminhões gigantes, né? Então acaba travando o trânsito todo. Mas a gente tem que trabalhar no nosso potencial turístico, nós temos uma cidade imperial, tem vários pontos turísticos aqui, a questão do nosso turístico de consumo, né? De você levar para hortifruti na região, tem muita coisa para crescer. Eu acho que Petrópolis hoje tem que trabalhar no potencial turístico, não tem outra coisa para desenvolver. E na tua área de atuação, né, que é a saúde, o que você
acrescentaria, que poderia aí somando para melhorar a nossa saúde em Petrópolis? Isso é uma coisa até... Vou até adiantar, eu vou gravar um vídeo na minha rede social convidando os profissionais da área da saúde ou de qualquer outra área que queira mandar propostas, ideias, sugestões. Estou aberto para ouvir, para poder fazer um plano de trabalho, para debater, para criar as minhas ideias, que eu já tenho algumas propostas, mas quero ouvir a sociedade que queira contribuir. Vou deixar meu Instagram, depois vou gravar um vídeo convidando, que está aberto para poder fazer. O teu Instagram, que é... Pode falar pro pessoal aí. Dr.Aloysio Barbosa Filho. Bacana. E uma da minha principal proposta é o bairro do Alto da Serra. Tem aquele pronto-socorro lá. Ampliar ele, reformar ele, ampliar, criar leitos em cima de internação. Porque as salas que tem não suportam paciente aguardando a internação lá. Então se você cria pelo menos uns 6 leitos de enfermaria, 6 masculinos, 6 femininos, 2 unidades semi-intensivas, para o paciente que chega grave, aguardar ter um atendimento de qualidade. E o paciente, às vezes, o paciente que mora no bairro ali embaixo, agora não tem condição de pegar um ônibus para vir no Alcide Carneiro. Às vezes o paciente faz uma internação de 48, 72 horas, toma antibiótico venoso, vai para casa com antibiótico oral. Não precisa se deslocar tanto. Então, é uma da primeira proposta minha como pré-candidato a essa. E o que você... Pelo que eu já vi, você, né, vai buscar essa participação democrática, né? E o que você tem assim como proposta também para... Você tem algo desse tipo de ouvir a população para fazer políticas também? Porque sabemos que a população também vê bastante coisa, né? Eu acho que a pessoa que decide se tornar uma pessoa pública, ela não pode caminhar sozinha. Então, ela tem que ouvir a população, porque é a população que está vivenciando todo dia. Tem muito eleito que depois muda de bairro. Exato, né? então assim, não tem como, você tem que ouvir. Então a minha proposta é ouvir. Algumas reivindicações, a gente sabe que às vezes realmente é difícil de cumprir, mas você tem que ser honesto, né? Não depende só da cidade, depende do governo estadual, do governo federal, é muito amplo, mas o importante é você estar disposto a ouvir e tentar levar essa proposta para frente. Bom, né, o tempo... Doutor, o tempo é sempre o nosso inimigo, mas eu quero te agradecer e quero que você deixe uma mensagem aí, né, para as pessoas, o que esperar do Dr. Aloysio também como pré-candidato. Agora tu me pergunta, né? Não tinha pensado nisso, mas o que eu tenho para falar é que eu sou o que eu sou, não vou mudar porque estou tentando assumir um cargo. Quem me conhece sabe que eu nunca mudei em nada, né? Fui criado sempre muito simples e isso não é desmerecer, porque quem é criado simples, isso não existe. Na verdade, humildade não tem a ver, né, com pobreza que as pessoas falam, né? É você respeitar o outro como o outro tem que respeitar você e você respeitar sempre a vontade do outro. Então, eu estou disposto a continuar a mesma pessoa, ser o mesmo Aloysio. Não é um doutor que faz a diferença, mas eu acho que é quem quer ver essa cidade melhor. Eu acho que Petrópolis merece muito mais. E quem quiser falar aí com o doutor, né, mandar uma sugestão aí de propostas, né? Sim, tá aberto meu Instagram. Manda pro Instagram do Dr. Aloysio Barbosa Filho aí. Que é? Dr.Aloysio Barbosa Filho. Bacana, doutor. As portas vão estar abertas, depois você voltará aqui como candidato para falarmos de outra forma. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Que Deus nos permita essa bênção. Muito obrigado. Eu que obrigado agradeço. a vocês que estão nos acompanhando aí. Fiquem com Deus e até semana que vem, né, Pri? Se Deus nos permitir. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.